Bom, pessoal, é o seguinte, hoje nós vamos falar sobre, eh, falar um pouco aqui sobre acompanhamento e piano solo no samba funk. O samba funk que eu denominei esse nome assim para falar sobre eh, esse samba mais groovado que geralmente acontece muito na música brasileira, né? Você pega o repertório do Djavan, do Jorge Benjó, até hoje vamos estudar a música do Benjó, né? Mais que nada. E é muito comum ter esse groove, assim. Aí tem uma parte groove, uma parte samba, né? Por exemplo, acontece muito no. Deixa eu ver uma música aqui. Pedro Brasil, do Djavan, tem isso. O próprio Capim, né? Capim tem um. Não chega a ser muito bem um funk, mas o Pedro Brasil, né? Sorri para mim, meu Brasil. Sempre tem essa jogada de um groove, assim, depois pega o samba lá na frente. Coisa muito comum, né? E aí não tem um padrão específico desse samba funk, mas a gente pode estipular algumas ideias de claves, assim, que vão funcionar de uma forma mais genérica para todas as músicas. Claro que vai ter uma música ou outra que vai ter um groove mais específico, mas eu quero trazer a ideia, né, do samba funk e do samba para a gente só entender como distribuir isso, como fazer isso no piano. E vamos falar sobre isso, sobre essa concepção, tá? Até a Valéria, ainda estou no início. Tá, vamos dar uma repassada aqui, Valéria, com certeza. Então, bora nessa. Eu separei aqui, vamos dar uma repassada nos grooves. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui. Vamos deixar assim mesmo. Separei aqui duas claves. O mais importante é assim, como eu sempre falo nas claves do piano rítmico, a primeira são 5 etapas, né, que a gente trabalha aqui no método. Identificar, né, transpor. Primeiro a gente vai identificar que clave rítmica a gente vai fazer no piano. Primeiro só identificar a clave rítmica, tipo grave e agudo, né? Então, essa clave do samba funk, ela tá distribuída aqui já nas duas mãos, mas é essa clave aqui, ó. 1, 2, 3, 4, tchum, pá, pá, tchum, tchum, pá, tchum, pá, pá, tchum, tchum, tá, tchum, pá, tchum, tchum, pá, tchum, pá, tum, 3, 4, tchum, pá, tchum, tchum, pá, tchum, pá, tchum, tchum, pá, tchum, pá, tchum, tchum, pá, tchum, pá, tchum, tchum, pá. Então é importante a gente ter essa clave na cabeça antes de ir pro piano. Conseguir cantarolar isso e conseguir internalizar mesmo essa clave, tá? Tchum, pá, tchum, tchum, pá, tchum, pá, como fosse um groove de batera, assim. Tchum, pá, tchum, tchum, pá, 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 tchum, pá, tchum, pá, tchum, tchum, pá, tchum, pá, tchum, pá, pá. Então bem durão é assim, ó. Devagarzinho a gente vai jogando um swing. Mas o mais importante é o tchum, pá, tchum, tchum. Tudo parte. Só arrumar um negócio aqui. Tudo parte a partir disso. Tchum, pá,
tchupá, tchum, tchum, pá, tchum, pá, tchupá, tchum, tchum. Com tão durão, tchum, cá, pá, tchum, tchum, tchupá, tchum, pá, tchupá, tchum, tchum, tchupá, tchum, pá, tchupá, tchum, tchum, tchupá, tchum, pá, tchupá, tchum, tchum. Então vamos pegar essa clave como referência primeiro pra gente trabalhar em cima dela. Não vou nem falar muito agora da outra. Deixa eu arrumar essa parte aqui. Depois a gente troca. Ó, mostrando no piano aqui agora. Como eu vou fazer ela e eu vou dar uma pequena desenvolvida, tá? 1, 2, 1, 2, 1. O importante é esse aqui, ó. Tchum, pá, pá, tchum, tchum, pá, 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 tchum, pá, pá. O importante é pegar esse tchum, pá, pá, essa base. Pá, tchum, pá, pá, tchum, tchum, pá, tchum, pá, pá, tchum, tchum, tá. Aí a partir disso, ó, eu vou começar a desenvolver algumas coisas, olha só. Mão direita, ó. Tudo sai daqui, ó. O importante é pegar primeiro essa base aqui, ó. Vou mostrar um pouquinho o que eu fiz aqui para desenvolver isso, ó. Primeiro na mão esquerda, vou começar um pouco mais devagar aqui, ó. 1, 2, 1, 2, 1, pá, pá, tchum, tchum, tchá, pedum. Um polegar, ó. Aí, ó, isso aqui, ó. Ó. 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2. Pode ser com a oitava, pode ser pela sexta, ó. Aí você que escolhe. Pela oitava, ó. Pela terça, ó. Pela décima, na verdade, né? O legal é dar uma variada. Mas o importante é pegar a ideia. 2, 3, 4. 1, 2, 3. Mão direita. Mão direita, ó.
com a... E aí quando eu vou criar um groove, assim, quando eu tenho que criar alguma ideia, seja para algum arranjo, ou seja tocando assim ao vivo, em tempo real, eu vou tentando achar uma algo que seja tipo um padrão, assim, sabe? Uma clave mesmo, que eu consiga manter esse padrão durante a música, sabe? Igual eu tô tentando achar alguma coisa aqui, ó. Tô fazendo essa jogadinha de sexta e quinta aqui, ó. Porque aí se você faz isso dentro de uma progressão, por exemplo, eu vou fazer Dó, Fá, deixa eu ver aqui. Você vê que tudo isso, eu tô dando uma preenchida a mais, tá vindo do tchum, pá, tum, tum, pá, tum, pá, tum, tum. Eu vou preenchendo os espaços que eu tenho dessa clave. Tchum, pá, tum, tum, pá, tum, tum. Você vê que tem um monte de espaço aqui, eu preencho esses espaços. Pá, tchum, para o pá, tum, patucu, pacu, tchum, para o pá, tchum, patucu, pacu, tchum, para o tchá, pum, pum, paticu, pá, tchum, tatu, paticu, paca, tchum, tum, paticu, paca, paticu, paca, tchum, tchum, verão, pá, tchum, pá, tchum, paticu, paca, tchum. Vou preenchendo, brincando. Na minha cabeça tá tchum, paticu, pá, pá, paticu, pá, 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 e é como se o baixista tivesse tum, paticu, tchacu, tende, tum, 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 caticu, tchacu, tende, tum, caticu, tchacu, tende, tum, caticu, tecu, tonco, tchum, caticu, tchacu, caticu, pá, E voltando pra base, ó. Se você fosse tocar Capim do Djavan, poderia fazer isso aqui, ó. A mesma ideia, tá vendo? Você, com a mesma ideia de groove, você pode
já ir encaixando de acordo com a melodia, né? Com a ideia da música que você vai tocar, né? Então você vê que com uma simples ideia você consegue ir dando uma rebuscada nela aos poucos, né? O importante é você tem que ter definido na sua cabeça uma clave central, senão você fica perdido, você fica você vai ficar fazendo variações o tempo inteiro e vai faltar uma unidade central, assim, sabe? Por mais que você toque fazendo variações, é importante que essas variações sejam em cima de uma ideia central. Você tem que ter uma raiz ali para você variar em cima dela. Eu acho que isso faz muita diferença. Então, quando você vai tocar, vai criar um arranjo. Quando eu tô tocando ao vivo, mesmo improvisado, assim, tô tocando uma música que não tem um arranjo, assim, tão trabalhado por trás, eu tento estipular algumas convenções, algumas coisas que são, tipo, na minha cabeça são as regrinhas. Ah, o groove do A é assim, o groove do B é assim. Eu vou fazer variações nesse groove em cima dessas ideias aqui. Claro que às vezes você vai tocando, se eu tô tocando em grupo, com batera, né, eu vou me adaptando, a gente vai achando os grooves juntos. Se eu tô sozinho, piano e voz, aí fica tudo mais na minha mão, eu tenho um controle maior disso. Se for solo, então, aí eu controlo completamente, né? Mas eu sempre tento ter a base, isso é muito importante. Eu sempre tento ter a base da raiz, assim, de alguma forma bem estipulada, assim, comigo, sabe? Bem definida. Para eu fazer as variações em cima dessa ideia. Se tiver um contrabaixo junto, cara, na verdade, assim, a ideia dessa aula aqui, né? É focar justamente no piano enquanto na formação de duo. Porque quando tem um contrabaixo, e se tiver um violão, cada instrumento desse que vai entrando vai mudando a função do piano. Então você vê que nesse caso aqui, o piano ele tem uma função quase de banda inteira, né? A gente tá fazendo uma coisa de como se fosse um baixo e batera aqui, né? Tchum, pá, tchum, tchum, pá, né? Meio batera, meio baixista, meio todo mundo junto, né? Tá? Então se tiver um baixo, a primeira coisa assim, a primeira coisa mais simples é que você não vai fazer essas linhas de baixo assim. Porque aí você vai ficar numa confusão de região com baixista e vai ficar uma briga de grooves, né? Tá? Mas aí é uma outra. Assim, a gente tem que fazer uma outra aula só para falar disso, porque quando tem baixo, muda completamente assim o jeito do piano se colocar na banda, assim, na música, né? Tá? Então vamos focar na ideia do piano enquanto solista. Enquanto solista não, enquanto acompanhar um solista, que é o caso aqui. Aqui é como se a gente estivesse acompanhando uma flauta, sei lá, um outro instrumento solista, um cantor. Tá dando para entender? Me digam aqui se tá dando para entender essa ideia de que eu comecei num groove bem simples e aí eu fui dando uma rebuscada, vamos dizer assim, fui adicionando elementos. Claro, você não precisa ter que adicionar todos os elementos. Eu só fui colocando para você ver como é possível adicionar os elementos partindo de uma ideia simples, entendeu? Me digam se tá dando para entender essa lógica aqui. Só para eu saber se tá tudo certo aqui para ir seguindo. Exatamente, Maurício. Exatamente. Nesse caso, o piano assume a função da banda mesmo. É isso aí. A gente vai falar primeiro, igual a gente faz em todas as aulas do piano rítmico aqui. Vamos falar primeiro do piano acompanhando. E daqui a pouco a gente vai chegar na mesma. Como se fosse a mesma ideia, só que o piano solo. Como é que ele vai fazer tocando sozinho, né? Ah, tá claro, né? Tá rolando, beleza. Obrigado, Daniela, Valéria, Maurício. Boa. Qualquer coisa aí vocês podem ir perguntando. Se tiver alguma coisa que eu falar rápido demais, ou se eu pular alguma coisa aqui, vocês podem falar. Porque às vezes eu vou falando e, né? Com certeza, Maurício, essa é a jogada. O lance disso é prática. A prática, ela é o nosso grande aliado, assim, claro. Eu sempre costumo falar, a prática, ela tem que vir junto de um treino bem estruturado, assim.
Porque às vezes se você praticar de um jeito que não tenha uma certa ordem ou lógica, assim, pode ser que essa prática ela fique mais demorada, né? Para você alcançar alguma coisa. E essa ideia do piano rítmico que eu é, costumo trabalhar aqui, né? Dessas 5 etapas do método, é legal assim que você vai construindo uma etapa, vai meio que preparando para a próxima, né? A gente primeiro começou entendendo a clave. Depois de entender a clave, a gente jogou para o piano essa clave, a gente transpôs para o piano. Depois de transpor essa clave de uma forma mais simples, né, vamos dizer assim, a gente trabalhou em cima dela. Então a gente pegou, entendeu, jogou para o piano de um jeito bem simples. E aí, desse jeito simples, a gente vai dando aquela adicionada nos elementos. Ah, coloca um elemento aqui no polegar, coloca uma jogada aqui na mão direita. E assim você vai combinando as rítmicas, né, nas duas mãos, para ficarem aquele bate-bola. Deixa eu fazer um negócio aqui, peraí. Esse bate-bola do acompanhamento é bom demais, né? O piano, ele possibilita muita coisa da gente fazer. Então, no acompanhamento, em relação ao ritmo, né, a clave, essa é a ideia central. O que a gente vai fazer agora? Uma vez que a gente aprendeu o groove, a gente vai colocar ele na música. Deixa eu colocar a parte da música aqui. Vamos estudar esse mais que nada. Eu peguei essa partitura na internet aqui, mas ela tá ok. Eu fiz umas pequenas correções ali. Acho que eu vou até mandar lá na comunidade do piano rítmico de novo. Porque eu não tinha... Passou batido um acorde. Eu tinha mandado ela, mas eu arrumei aqui. Tinha uns acordes meio fora de lugar, mas o importante é que a estrutura dela tá ok, assim. Essa música, curiosamente, foi sugestão do Daniel e da Valéria, né? Vocês me mandaram lá na comunidade do piano rítmico. E é boa, é ótima, porque ela é uma música simples, assim, é boa de estudar, da gente colocar, aplicar os elementos nela, né? Ela também tem, assim, algumas harmonias, algumas versões. Eu vou usar essa estrutura que tá aqui mesmo como referência, tá até mais simples, mas tá ok, assim, tá tudo certo. E aí, o que a gente vai fazer? Pegar esse groove que a gente estudou, eu vou encaixar na música e eu vou adaptando ele de acordo com a música. Porque vocês vão ver que tem coisa que pode ficar de mais, tem coisa que pode ficar de menos. Tem uma clavezinha ou outra que você às vezes ajusta para ficar mais legal com a melodia. Não tem uma regra, né? O samba funk, assim, ele não tem essa regra fechada, absoluta. É pegar aquela ideia central, que você vai ver que vai funcionar com basicamente tudo, assim, que é um groove bem genérico, e você vai adaptando com a música. Aí você vai colocando os elementos que você acha legal. E aí eu vou montar aqui. Na verdade, eu nunca nem toquei essa música assim nesse contexto de duo, nem de solo. A gente vai meio que estudar juntos aqui agora. E aí eu vou compartilhando assim o que eu tô pensando em relação aos grooves, tá? Então vamos pensar aqui no duo, né? Vamos manter essa ideia do acompanhamento aqui. Então essa música ela tem intro, A, intro, A. Esse samba. Mas é como se fosse intro A, é 2 As, né? Intro A. É tipo isso. E a intro é aquele. Então vamos lá, vamos começar pela intro, tá? E aí eu vou manter a mesma ideia de groove. A mesma ideia de groove que a gente tava fazendo. 3 e 4.
Aí aqui, ó, já de cara, já me ocorre uma coisa aqui na mão esquerda, que são essas aproximações cromáticas. Eu tô no sol menor, né? A música, ó, tá em sol menor, dó menor, fá maior, sol menor, dó, sol menor. Esses 3 acordes aqui, né? Sol menor, dó menor, fá e sol menor. E aí, eu tô fazendo do sol menor, olha só, pra ir pro dó, eu faço isso aqui, ó. Tô no sol menor aqui, faço essa aproximação cromática do si bemol, si, dó, pra chegar no dó. Então, ó, 1, 2, 1, 2, olha só. Aqui também, ó. Mais uma vez. A mesma ideia. O que tá mais variando aqui é o baixo, né? Vou fazer só o baixo aqui pra vocês sacarem. Tá meio improvisado, né? Mas a ideia tá em cima disso aqui, ó. 1 e 2 e 3. Aí eu vou improvisando, né? No baixo. Mas a ideia tá em cima do... Aí eu vou tentando achar coisas. Você vê que uma hora vai dando umas traves, uma hora vai dando uma... Aí uma hora pintam umas ideias interessantes também. Isso é o legal de improvisar. Você tem que lidar com essa coisa de uma hora não sair a ideia que você tá pensando ali, mas também você
encontra ideias interessantes, assim, no meio do caminho. Então é isso, né? Então aqui eu tô improvisando e tô exagerando, assim, na procura de frases, de aproximações, né? Só para forçar esse caminho, mas o grosso do negócio tá aqui, ó. Você vê que a mão direita, ela tá bem padrão, né? Tipo, tá bem fechadinha. Agora vamos pro A. Introdução de novo. A. O A de novo. Segundo A. Pá, pará, pá. Introdução. Mantendo praticamente a mesma ideia da intro no A, né? O que eu costumo fazer, assim, quando entra o A, eu costumo dar uma secada em alguns elementos rítmicos, né? Você vê que tá bem... Tá bem preenchido, né? Quando entra o A, por exemplo, você pode fazer, ó... Pá, pará, pá. Você vai preenchendo aos poucos, né? Pá, pará, pá. Pá. Aí voltei para aquele groove novo. Exatamente, Maurício. Você vê como eu tô fazendo bem staccato, exatamente. Não é? Olha a diferença disso, ó. Pra isso, ó. Mesma coisa.
Tem que fazer bem estacatinho, assim, pra ficar bem. Claro, no começo, já vou adiantar, se você não tiver familiaridade, assim, de tocar esses grooves estacato, primeira coisa, você vai cansar rápido. Se você não tiver familiaridade com groove, vai cansar super rápido. É normal. Vai dando um descanso e vai colocando isso devagar. Você tem que ir criando essa memória muscular. É muito importante você fazer o exercício, mas aí vai dando um descanso para você ir entendendo. Muda, toca uma outra coisa, depois volta. Eu gosto sempre de fazer isso. Tô tocando um negócio, tá difícil, tá meio amarrado, não tá saindo direito. Aí você para um pouco, volta. Quando volta, você vai ver que já volta com um pouquinho mais de fluidez. E assim vai fazendo devagarzinho. O importante é você não parar, assim, você faz, volta, vai. E se puder fazer todo dia um pouquinho, é a melhor coisa que existe. É, exatamente. Essa sutileza, assim, essas coisinhas, né? Staccato no lugar certo, aqui é onde vem o groove. Tá dando pra entender aí, né? Não, mas é isso, o negócio, cara, é você ir no seu tempo. Eu acho que não tem essa de ser rápido, de fazer as coisas correndo, sabe, Maurício? Tem que cada um ir no seu tempo, na manha, sem querer acelerar demais o negócio. Eu acho que o estudo, cara, tem que ser assim uma coisa que você faz. Porque quando você vai estudar uma coisa nova, você tende a. Às vezes você pode se frustrar da coisa não sair tão rápida, né? Então, eu acho que o lance é você prestar atenção nessas coisas e você tentar fazer o mais leve possível. Eu acho que tem que ser algo prazeroso e sem tanta pressão, de pressa ou de perfeição assim no início. Então tem que ir na manha, sabe? Fazer com calma, com paciência. Um estudo que eu sempre faço, assim, quando eu vou estudar uma música nova, por exemplo, que às vezes é uma música difícil, eu estudo um pouco a música, né? Por exemplo, aí, pô, tá difícil, dedilhado, às vezes tem várias questões. Interpretação não tá saindo do jeito que você quer, andamento, às vezes a música é rápida ainda, você tem que, né, ir devagar e o andamento não sai rápido. O lance é assim, ó. Eu gosto de estudar um pouco a música e aí depois eu mudo pra outra coisa, estudo uma coisa que eu já toco, tal. Depois eu volto pra música mais um pouquinho, pego mais um pouco ali, aí cansei, mudo pra outra coisa. Volto pra música. Sempre que eu volto assim, eu sinto que volta um pouco mais fluido, um pouquinho mais só. Sabe? Porque eu acho que esse descanso que a gente dá, a cabeça vai compreendendo melhor, a memória muscular vai se formando também. E isso ajuda a internalizando a música. Esse fato de você ir e voltar, ajuda a facilitar no processo de entendimento da música do modo geral, sabe? O desafio é a mão esquerda. A mão esquerda do pianista é o nosso calcanhar de Aquiles, né? Mas é isso, o mão esquerda é prática também. É prática e botar ela pra trabalhar. Tem que botar a mão esquerda pra trabalhar. Devagar vai longe. De passinho em passinho, amigo. Quando você. Numa semana você vai progredir muita coisa, duas, muita, um mês, muita. O, Se você conseguir estudar todo dia, mesmo que você tenha pouco tempo, seja 10 minutos, seja 15, seja 20, todo dia, um pouquinho, um pouquinho, cara, assim, o progresso é muito mais rápido do que você estudar muito tempo num dia e você passar uma semana sem estudar, sabe? Então esse pouquinho, ele é primoroso.
Pronto, aqui a gente já viu o acompanhamento, né? O acompanhamento fazendo as duas mãos na harmonia, né? Como se estivesse acompanhando um cantor, né? Tocando na formação de duo. E agora a gente vai para o próximo passo, que é... E é isso que eu falo da ordem, né? Do estudo. Olha só, a gente, recapitulando aqui, a gente estudou primeiro a clave, né? A gente definiu aqui. Primeiro só cantarolando, só batucando. Muitas vezes, quando eu tô aprendendo uma clave nova assim, eu fico meio... Tô andando na rua e tô cantarolando assim. Muitos grooves que eu crio assim pros projetos, seja meus projetos de trio, sei lá, o Baião de Dois ou o duo com a Vanessa. Geralmente eu crio esses grooves assim, fazendo uma outra coisa, sabe? Sei lá, lavando a louça, fazendo qualquer coisa assim. E eu fico cantarolando e aí eu vou... Ó, só pra dar um exemplo, por exemplo. A clave é assim, né? Ó, que a gente tá fazendo aqui. A gente pode começar a mexer nesse groove, ó. Ou por exemplo, eu criei esses dois agora, né? Vamos, o primeiro foi e aí eu pego isso primeiro. Ah, tá. Deixa eu ver como é que eu faria no piano. Então aí eu vou tentar achar isso no piano. Quer ver, ó? Sacou? Isso nasceu dessa ideia que eu cantarolei. Tá, aí eu vou procurar onde é que tá isso. Pode ser. Achei mais legal na sétima. Ou na terça. Né? Vamos pegar outra clave aqui, ó. Quer ver? Ah. Quer ver? Aqui, ó. Ah. Agora. Agora. E você vê, é assim que eu vou criando os arranjos. Eu vou pensando nessa clave central primeiro e dela eu vou trazendo pro piano. Nossa, muitas músicas, muitos arranjos nascem dessa forma. Muitos arranjos. Até eu dei um exemplo outro dia na live que a gente fez falando sobre arranjo para trio, que os arranjos basicamente do trio que eu gravei no Espirais nasceram dessa forma, tipo... Eu tinha essa ideia, aí foi nascendo...
vê que o negócio formado depois, mas ele nasceu num negócio assim. Tchan, tcum, pam, 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 pam. E aí eu vou, a partir disso, eu vou criando a estrutura do negócio. Quer ver um outro arranjo que eu fiz, que a gente gravou no disco com a Vanessa Moreno, que é Xi de Pirituba Santo André, essa música. E aí essa música é um baião, né? Um forró, aliás. É, um forró rápido. Só que eu não queria fazer esse groove, né? Aí eu fiquei pensando assim, eu falei, pô, tem que achar um groove diferente, assim, pra essa música. Então eu fiquei pensando numa onda assim. Aí eu fiquei procurando até chegar nisso aqui, ó. E o negócio era assim, ó. Tudo isso por causa dessa ideia da clave. Só para explicar para vocês o quão importante é vocês terem uma clave central por trás de um arranjo, de um groove, sabe? Principalmente quando a gente tá tocando... É essa música mesmo, Cássio. Quando a gente tá tocando nessa formação de duo, que tá tudo meio que na nossa mão, assim. Então pensem nisso. Quando vocês forem criar um arranjo, dar um negócio... Pensem assim, tentem cantarolar. Pô, qual é a clave principal dessa música, né? Se você conseguir cantarolar com clareza, é porque, beleza, você tá tocando em cima de uma ideia. Agora, se você não tiver essa clareza na hora de cantarolar, é porque talvez você não esteja muito bem claro para você qual que é essa clave central, tá? Então, bora seguir aqui. Agora, eu ia colocar outra partitura aqui. Agora é o seguinte. A gente estudou o acompanhamento, né? E aí, a gente sempre faz isso no piano rítmico, né? A gente começa na clave, identificando a clave que a gente vai tocar, transpõe ela para o piano. E agora, o que a gente vai fazer? A gente vai para a etapa do piano solo. A gente já aprendeu a acompanhar a música, já aprendeu a harmonia da música, já entendemos a forma da música. A gente vai agora tocar sozinho, né? Uma vez que a gente já entendeu tudo isso, vamos adaptar o que a gente aprendeu para o piano solo. Então essa ordem é muito importante, porque ela meio que vai te preparando para a próxima etapa, né? Então aqui, ó. A gente tem essa adaptação para o piano solo. Que a gente vai fazer o seguinte, a gente vai colocar isso na mão esquerda, para a mão direita fazer a melodia depois, tá? Então, ó. Deixa eu mostrar como é que vai ficar isso aqui. A gente pode fazer esse acorde de várias... Pode ser assim. Pode ser tríades abertas, quem quer tem a tríade maior, mas você pode fazer essa jogada aqui, ó, tá? Muitas pessoas me falam, pô, eu não consigo pegar essa décima que você pega na mão esquerda. Mas não precisa fazer a décima tudo ao mesmo tempo. Você pode fazer a jogada de punho aqui, né, ó. Ó. Tá? Não precisa ficar com o punho parado. É até ruim, até eu que tenho um punho grande, se eu fico com o punho parado fazendo isso, começa a ficar doendo. Então eu tenho que fazer essa jogada aqui, jogar o punho pro lado para fazer essa... É isso aí, até agora era a parte fácil. Agora vai começar a confusão. Então, ó, vamos lá. Eu vou fazer com a décima aqui, mas depois eu faço assim com o acorde fechado também, tá? Vou fazer com um acorde aberto primeiro. Lembrando que você faça essa jogada do punho aí, tá? Ó, 1, 2, 1, 2, mesma ideia, ó. Mesma ideia que a gente cantarolou. Tchum, pá, pá, tchum, tchum, pá. Essa ideia de grave e agudo. Tchum, pá, tá, tchum, tchum, tá, tchum, pá, pá, tchum, tchum, pá.
Com a tríade aberta primeiro. Agora com a tríade fechada, a mesma coisa. Tríade aberta. Tríade fechada. Mesma coisa que a gente tava fazendo, né? Com as duas mãos. Vou só fazer um negócio aqui. Galera, ó, quem tiver no Instagram aqui, o link tá no Stories ou na bio para você vir na live do YouTube. Só avisando a galera do que tá no Instagram aqui que a live tá rolando no YouTube. Então deu para entender aí agora essa lógica da adaptação, né? Do que a gente tava fazendo do acompanhamento com as duas mãos para a mão esquerda. Tudo isso porque a gente vai precisar liberar a mão direita para fazer a melodia da música, né? Fala, Samuel. É isso aí. Que bom que deu certo. Bem-vindo. Bem-vindos todo mundo que tá aqui nessa live. Numa segunda-feira à noite. Aí, ok. Vamos lá, vamos indo pra frente, né? Adaptamos o groove pra mão esquerda. O que a gente vai fazer depois é o seguinte. Essa coisa é uma das coisas que eu acho mais legais das nossas aulas no piano rítmico, que é o estudo de independência das mãos, que todos os ritmos que a gente estuda aqui, a gente faz esse estudo em cada ritmo, que é treinar as combinações da independência das mãos, né? Porque é o seguinte, a independência das mãos tem uma coisa que fica muito confuso às vezes, que eu gosto assim, pelo menos de quando eu vou ensinar, eu gosto de pensar da seguinte maneira: tem a independência e tem a combinação. São duas coisas que parecem, mas são diferentes. Porque a independência é quando você realmente descola uma mão da outra e você vai... e você tem essa ideia de independência, de você fazer coisas que não necessariamente estão combinadas com alguma célula rítmica ou com alguma lógica do tipo, né? Isso é independência. Agora, a combinação é quando você traz combinações rítmicas diferentes para as duas mãos. Então, se eu tô aqui, tchum, pá, tchum, tchum, tchá, tchum. Aqui eu vou começar agora a fazer combinações, né, das duas mãos, de rítmicas que na mão direita a gente vai mudando a célula, na mão esquerda a gente vai manter o groove da música, né, que a gente tá estudando. E aí eu vou fazer semínima, mínima, colcheia, enfim, eu vou trocando essas células. E aí, para cada ritmo, né, aqui no piano rítmico, a gente tem as combinações específicas, porque o forró tem algumas rítmicas na mão direita que são muito características do forró, o frevo tem rítmicas que são características do frevo. Então, esse é um dos estudos que eu acho mais legal, assim, mais legais, é de fazer essas combinações das mãos, porque quando a gente treina
esses exercícios de independência, eles meio que fazem uma fase preparatória para a gente estudar a música na sequência. Porque para a gente tocar a melodia da música, ou improvisar, mas o foco aqui é tocar a melodia da música primeiro, né? A gente precisa dar essa preparada, né? Na nossa cabeça, com essas combinações, para facilitar o estudo da música. Então aí vem essa etapa, depois de fazer essa adaptação para o piano solo, a etapa da independência das mãos, como eu fiz aqui alguns exercícios. E agora a gente vai aprender a melodia da música para tocar com a mão esquerda, né? Então deixa eu voltar a partitura aqui. E aí eu vou mostrar para vocês aqui como é que eu costumo estudar, né? Uma vez que eu já defini o groove, né, que eu vou tocar na mão esquerda, já defini a harmonia, né, que a gente já fez aquele estudo do acompanhamento. E aí, quando eu vou aprender uma música, eu dou primeiro tento dar uma tocada só na melodia para fazer aquela leitura geral, assim, né, de onde tá a melodia. Então, por exemplo, primeiro dá para fazer bem retinha. Depois dá para mudar algumas coisas, né? Aí eu vou a mão esquerda, ó. Vou fazer mais simples primeiro, tá? Você vê aqui o que é que está acontecendo. Eu estou fazendo a melodia na mão direita e estou fazendo o groove, que a gente definiu agora, na mão esquerda. Falta um elemento muito importante que eu só vou colocar ele depois, no final, que é o último elemento do método do piano rítmico, que é o preenchimento, que ele vai dar a cereja do bolo. Eu vou tocar aqui uma vez com ele, só para vocês verem como é que fica, mas ele só vem no final, e depois eu explico por quê. Que é esse... Você vê como o preenchimento, ele faz justamente o preenchimento harmônico ou rítmico. Enfim, cada ritmo também vai ter a sua característica específica. Nesse caso, ele faz um preenchimento rítmico e harmônico, que é justamente o que falta preencher entre a melodia e o ritmo, né? Porque você vê que... Mas primeiro tem que dominar a melodia... Você vê que primeiro tem que dominar a melodia na mão direita e o ritmo na esquerda, para ele vir depois
vai ficar muito mais claro ele vir depois do que ele já vir agora todo mundo junto. É muita informação para você ir assimilando de uma vez só, tá? Então vamos focar primeiro melodia na direita e ritmo na esquerda. No final a gente encaixa esse preenchimento por esse motivo, tá? Só para ficar aí e fazendo o estudo e indo ficando mais claro a cada passo. Aildes, muito obrigado. Ah, que bom. É isso aí. Quem tiver com o teclado junto aí, já vai treinando, vai fazendo junto os exercícios e bora. Vou seguir um pouquinho mais na melodia. A gente já fez a introdução, né? Aí vem aqui, ó. Ah, tá. Cadê o B? Voltou para a introdução. Vamos fazer mais um tema. Então, essa etapa é muito importante de você treinar só a melodia com o ritmo, só com o ritmo, para depois você fazer essa etapa final do preenchimento, que o preenchimento é a seguinte lógica. Quando você... Tem várias formas, né, de você fazer ele, mas ele começa da seguinte lógica. Quando você para a melodia... quer ver aqui uma melodia... Deixa eu ver... Sabe quando a melodia para? Você faz esse preenchimento ou harmônico, ou só harmônico parado, né? Que é para justamente, como você está fazendo a melodia, o baixo aqui, você preenche com essa parte da mão, você deixa a melodia você deixa a melodia no dedo mindinho e você preenche aqui com a mão. O acorde, ou só harmônico assim, ou você pode fazer rítmica, né? Tipo, ele conversando com a mão esquerda, né? Aí você vai ter que fazer umas adaptações de acordo com o trecho da música. Se eu uso o pedal em alguma parte. Boa pergunta. Deixa eu tocar de novo para eu prestar atenção. Mais uma vez a introdução.
preenchimento é questão... O preenchimento, na verdade, se você fizer exatamente essa lógica do estudo, você já vai estar com uma ideia da harmonia clara na sua cabeça, porque você já acompanhou, já fez esse estudo de tocar a melodia e o ritmo na esquerda. Então a harmonia ela vai estar bem clara na sua cabeça. E o preenchimento você vai tocar justamente as notas dos acordes que você está tocando. Não precisa fazer... Claro, você pode expandir ele para muitos lugares, para fazer contrapontos, para fazer caminhos harmônicos, né? Construir caminhos harmônicos de vozes internas, mas aqui, por enquanto, não é o caso. Você só vai preencher ritmicamente com as notas dos acordes, tá? Não, mas é isso mesmo. Você gasta energia para arranjar, é assim mesmo. Devagar vai ficando natural, mas no começo vai dar trabalho, assim, você vai né, vai tendo que rebolar, pô, tem que colocar a melodia, o preenchimento aqui, o acorde ali, o baixo ali, anda, não sei o quê. Mas é isso, vai etapa por etapa, vai na manha que vai dando certo. Exatamente. Não precisa ser só quando tem nota longa, não. Você pode fazer, assim, a ideia principal é essa, né? Por exemplo, ó. Você vê que eu não fiz o preenchimento aqui, né? Ó. Vou fazer mais devagar, tá? 1, 2, 3. Dá pra você fazer assim, ó. Olha só. Por exemplo, ó. 1, 2, 3. Sacou? Então o preenchimento ele ficou aqui, ó. Exatamente, é como se fosse um respiro entre uma frase e outra. Exatamente, não necessariamente na nota longa, mas quando você tem um espaço. Porque quando você está fazendo a melodia, meio que você não tem espaço de, enquanto está fazendo a melodia, você encaixar esse preenchimento. A não ser que você faça uma rítmica meio que em bloco, sabe? Por exemplo, ó. Sacou? Você faz. Sacou? Você vai fazendo. Todo mundo junto. Como fosse um naipe de metais, né? Ah. Ó, quando a melodia para, fica mais fácil, né? Todo mundo
A gente tá no samba funk. Claro que se eu for tocar... Ah, antes de eu falar que eu vou falar do samba, né? Quero falar de uma outra coisa que me ocorreu quando eu tava tocando aqui. Com essas ideias, você consegue fazer uma coisa mais enxuta e criar uma sonoridade meio assim, ó. No tema, por exemplo. Quer ver aqui, ó? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Sacou? Mais uma vez. Aqui, ó. Você vê que não tá tão preenchido harmonicamente, no sentido de... Mas a nota da melodia, ela tá nas notas boas da harmonia. Então, fica bem preenchido do ponto de vista harmônico, né? Ó. Sacou? Então, ó. Fica interessante também, né? Essa cor. E aí fica ao seu critério você fazer mais enxuto, eu posso fazer... mais um enxuto. Mais preenchido. Não, nunca gravei essa música, não. Na verdade, é a primeira vez assim que eu tô tocando ela direitinho, assim, pela partitura. Sempre toquei meio na noite, assim, em vezes perdidas, assim, mas tocando assim solo é a primeira vez, né? Eu tô meio pensando junto agora aqui com vocês nas ideias que eu tô fazendo aqui. Fala, Gabriel! Quem até parece. Mas tá dando pra entender aí, né? A ideia toda, eu tô indo construindo mais coisas, mas tudo partindo daquela ideia. Você vê de onde saíram as ideias, porque tanto é que essa música, eu não... Como eu falei, eu não trouxe ela preparada. Eu tô meio que, né? Você vê que até dando umas cambaleadas na melodia aqui, porque eu tô lendo agora, assim... E criando agora essas ideias de groove, de tudo partiu daquele groove lá no começo da aula. E aí a gente vai indo, vai colocando... E o preenchimento ele só vem no final, que é para dar essa arrematada final, essa cereja do bolo. Aê, Gabriel, isso aí.
Obrigado. Faz sim, Milton. Ah, Daniel, você perguntou do pedal, né? Cara, na real, eu acho que eu não usei pedal. Assim, deixa eu ver aqui. Porque assim, como tá muito picotado o ritmo, eu quase não uso pedal. É mais quando eu quero dar uma cara mais relaxada. Por exemplo, na introdução, ó. Sem pedal, tudo aqui, ó. Aqui eu coloquei o pedal, ó. Só rapidinho. Pedal. Ó. Ah. Pedal de novo. Sacou? O pedal é mais uns momentos assim que eu quero fazer um pé, pá, pá, pá. Aí eu paro. Tipo. Parei. É. Ó, se eu quiser fazer um assim, ó. E aí é isso, né? Aqui a gente tá só no samba funk. E aí a gente pode depois, assim, fazer arranjos colocando os outros ritmos que a gente estuda lá no piano rítmico, né? Depois vai vir um samba, pode ser o samba do César Camargo. Pode ser o samba do João Donato. Samba. João Donato. Aí é isso. Aí depois o céu é o limite. Quanto mais ritmos você vai dominando, você vai encaixando esses ritmos aí nos seus arranjos, nas suas interpretações. Isso que é o legal, né? Você ir dominando esses ritmos, assim, internalizando, deixando ele de forma natural. Quando você vai tocar, você escolhe a cor que você quer dar pro arranjo, pra interpretação. Você quer mudar durante um trecho do solo, um trecho da introdução, quer fazer uma cor diferente. Tudo isso, quanto mais coisas você for colocando ali na sua caixinha de ferramentas, mais opções você vai tendo de ter na hora de tocar. Então aqui a gente tá falando só do samba funk, né? Você vê que nesse finalzinho aqui eu coloquei mais uns outros elementos. O samba do César, do João Donato. Aí você pode colocar o teleco-teco. Pá, 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 pá.
João Donato, ó. Pá, para. Pá, 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 para. Pá, 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 para. Pá, 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 pá. César Camargo. Pá, para. Pá, 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 para. Dá pra você colocar o céu é o limite, né? Aí vai da sua... A gravação da live vai ficar no curso. Exatamente, Lincoln. Essa live aqui, qual que é a... Deixa eu explicar. Falei no começo aqui, né? Essa live ela faz parte do meu curso, né? Do piano rítmico.